Oi, eu quero falar algo para você. Eu quero ler para você uma parábola que está nas Escrituras Sagradas sobre um perito da lei que foi conversar com Jesus para interrogá-lo acerca da verdade de Jesus, acerca de quem ele era, acerca do que ele pensava. E essa leitura se encontra no livro de Lucas 10, no versículo 25, que é a parábola do bom samaritano. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus perguntou. Respondeu: como você a lê? Então Jesus pergunta: o que está escrito na lei e como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Respondeu: correto, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondendo disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, e que lhe tiraram a roupa, espancaram e o deixou quase morto. E aconteceu que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, passou do outro lado. Mas, chegando um samaritano de viagem e encontrando o homem, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-se o seu ferimento e o levou para uma hospedaria. Esse perito da lei, ele conhecia da lei, da Torá, das escrituras sagradas no Antigo Testamento. E aqui o próprio texto diz que por essa ocasião ele queria interrogar Jesus para perguntar o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus usa de uma parábola, mostrando para ele que para herdar a vida eterna é necessário amar o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus usa de uma parábola para mostrar que não é a religião que salva alguém. Não é a religião que vai trazer a vida eterna, mas Jesus, porque Jesus ele se auto-titula como ele sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então Jesus estava querendo dizer que para você herdar a vida eterna, você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. E ele usa o exemplo de um líder religioso. Ele usa o exemplo de um sacerdote que passou do lado de um homem que estava caído e não teve piedade. Para quem não sabe, o povo samaritano era povo rival. Só que quando se trata de pessoa, não existe rivalidade. Existe ser humano. E que Jesus está mostrando aqui que independente de quem seja, a nossa obrigação é amar e estender a mão. Jesus estava mostrando que o líder religioso, o sacerdote, que exercia um trabalho dentro do templo, quando viu aquele homem caído, passou do outro lado e não teve compaixão. E também outro líder, o levita. O levita que tinha um ofício de trazer adoração para o templo, entre outras coisas, também passou do outro lado e não ajudou.
religião, ela não modifica caráter. Ela não transforma. Religião, ela, algumas ocasiões, ela até serve para trazer divisão. Nesse contexto, o povo, ele não se dava, eles não se encontravam em si, eles não entendiam que ele e o outro é uma unidade, porque o corpo de Cristo, quando se fala de corpo de Cristo, se fala da unidade da igreja. E esse povo não entendia. E eu acho lindo que ele pergunta para esse perito da lei, o que é que está escrito e como que você lê e como você entende. Porque esse perito, ele entendia das escrituras, mas ele não sabia nada o que era amar o seu próximo, como a ti mesmo. E uma pessoa que não tinha nada a ver com o contexto religioso, que era o samaritano, ele teve compaixão de alguém que ele não conhecia. Alguém que provavelmente não fazia parte do seu rol de amizade, de cultura, de religiosidade. Ele teve compaixão e ele estendeu a mão e ele ajudou. Jesus está mostrando que para você ter a vida eterna, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. É você não ser indiferente à dor do outro. É você ter empatia. É você se colocar no lugar daquele que está ali, caído, sofrendo. Isso é amar a Deus. Porque amar a Deus não é você viver para você, nem para o seu ofício religioso, nem para o seu cargo religioso. Haja visto que dentro das escrituras sagradas, a gente nota que muitos líderes nessa ocasião amavam mais o seu ofício do que o próprio Deus. Adorava mais o seu cargo religioso do que o próprio Deus. Que você possa pegar a parábola do bom samaritano e colocar ela em prática. Assim como Jesus falou para aquele homem. Como é que você lê? Como é que você entende? Amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E ter compaixão do outro não tem nada a ver com religião. É você ter nascido de Cristo. É você ter a essência dele, ser dele, viver para ele. E viver para ele é viver para o outro. Amém? Fica com essa palavra. Deus abençoe sua vida. Que o Senhor possa nos alcançar de uma forma que a gente venha deixar de lado toda a rivalidade, toda a mentira. E que a gente possa ter esse olhar de ressignificar, olhar para o outro, abraçar, beijar, alcançar aquela pessoa na necessidade dela. Amém? Um beijo no coração, ficar com essa palavra.